Você já parou para pensar no que está acontecendo nos bastidores da fé mundial? Enquanto muitos estão focados nas distrações do dia a dia, uma nova religião está ganhando força. E não estamos falando de uma seita escondida ou um culto misterioso, mas de uma fusão de crenças que já envolve o catolicismo, o islamismo e o judaísmo, com um projeto ambicioso, que está sendo erguido diante dos nossos olhos. A Casa da Família Abraâmica. O que parece ser uma tentativa de unificação pacífica pode esconder algo muito mais sinistro. A nova ordem mundial está se movendo, e essa nova doutrina é apenas uma parte do plano. Mas não se deixe enganar pelas aparências. O verdadeiro perigo não está apenas nos templos ou nas estruturas físicas. Existe uma manipulação em curso, uma série de mentiras cuidadosamente colocadas para enfraquecer a fé em Jesus Cristo. Está na hora de você abrir os olhos e entender quem já está participando dessa nova religião sem nem perceber. Quer descobrir se você ou alguém que conhece já caiu nessa armadilha? Continue conosco e prepare-se para ter sua mente aberta. Nós estamos presenciando algo que muitos de nós talvez nunca pensássemos ver em nossas vidas, a formação de uma nova religião mundial. E não estou exagerando. Em Abu Dhabi, uma estrutura imponente, chamada Casa da Família Abraâmica, está sendo erguida para unir o catolicismo, o islamismo e o judaísmo. O simples fato de 3 das maiores religiões monoteístas do mundo se unirem num só espaço, é por si só, algo que desperta curiosidade, e por que não, certa apreensão. O que nos parece inicialmente um movimento pacificador pode esconder algo muito mais profundo, algo que se não ficarmos atentos, nos envolverá numa trama de manipulação e mentiras que nos leva diretamente à tão temida nova ordem mundial. Talvez você se pergunte: mas isso não seria algo positivo? Uma união entre religiões para promover a paz mundial? À primeira vista, pode parecer uma ótima ideia, mas precisamos analisar além da superfície. Quando estudamos as profecias bíblicas, vemos que a unificação religiosa, sob um mesmo teto, pode muito bem ser o prelúdio de uma grande armadilha. Imagine as implicações de uma única doutrina mundial, onde o conceito de verdade se dilui e cada pessoa é levada a acreditar que todos os caminhos levam a Deus. Estamos falando de algo que tem o potencial de modificar a essência do que acreditamos e de colocar em risco a nossa fé em Jesus Cristo. Esse tipo de união religiosa não é apenas um edifício físico, é também uma ideologia perigosa, que pode abrir portas para a doutrina do anticristo. Quando vemos esse cenário, é inevitável não associarmos aos ensinamentos da Bíblia sobre os últimos dias. A Casa da Família Abraâmica pode ser o início de uma tentativa de criar uma religião global que prepara o caminho para o reinado do anticristo, misturando verdades com enganos, e assim, afastando as pessoas da verdadeira fé. Precisamos estar atentos, pois a nova ordem mundial não se forma da noite para o dia, ela vem através de pequenos passos, estrategicamente calculados. O que podemos fazer diante disso? Em primeiro lugar, precisamos entender profundamente as profecias bíblicas. Conhecer os sinais e discernir o que é verdade do que é engano é crucial. Estudar as Escrituras nos dá clareza para resistir a essas armadilhas. Se você ainda não mergulhou nos livros proféticos da Bíblia, agora é o momento de começar. O livro de Daniel, Apocalipse e as cartas de Paulo são fundamentais para compreender os tempos que estamos vivendo. Não podemos nos deixar ser enganados por movimentos que aparentam ser de paz, mas que escondem por trás o mais perigoso dos enganos, a falsa paz que vem antes da destruição. O maior perigo que enfrentamos não está necessariamente na construção da Casa da Família Abraâmica em Abu Dhabi, mas em algo muito mais sutil. A doutrina do anticristo já está operando em nossos corações e mentes. Muitas vezes, não percebemos como pequenas mudanças nas nossas crenças podem distorcer nossa fé. O engano é sofisticado, entra devagar, quase despercebido, mas vai tomando espaço. O foco não está mais na verdade da palavra de Deus, mas em sentimentos e desejos humanos, que aos poucos, acabam enfraquecendo nossa confiança em Jesus Cristo. E quando isso acontece, nós nos tornamos presas fáceis para as mentiras que o mundo oferece. Temos que admitir: somos vulneráveis às influências que nos cercam. Quantas vezes você já não ouviu alguém dizer: siga seu coração, o importante é você ser feliz?
Essas frases, à primeira vista, parecem inofensivas, mas na verdade, elas revelam uma mudança no nosso foco espiritual. Não é mais a vontade de Deus que prevalece, mas a nossa. E é exatamente assim que a doutrina do anticristo vai ganhando terreno aos poucos. Ela coloca nossos desejos no centro de tudo, deixando a verdade de Cristo em segundo plano. O resultado disso? Nossa fé se torna frágil, instável, e acabamos buscando em outros lugares aquilo que somente Deus pode nos dar. Essa mudança de foco é perigosamente sutil. O que antes era visto como absoluto, agora é relativo. Verdades bíblicas inegociáveis são reinterpretadas para se encaixar nos padrões modernos, e as pessoas acabam criando suas próprias versões da fé. Não estamos dizendo que não devemos evoluir ou nos adaptar, mas devemos sempre lembrar que a palavra de Deus é imutável. Quando colocamos nossas vontades acima da vontade de Deus, abrimos espaço para a ação do anticristo em nossas vidas. Ele não precisa de grandes demonstrações de poder para nos enganar, basta nos convencer de que nossa felicidade e bem-estar são mais importantes que o plano divino. A solução para isso está em reforçar nossa fé através de ações práticas. Como podemos fazer isso? Estudando a Bíblia regularmente, orando e cultivando uma comunidade de fé sólida. Além disso, é fundamental estarmos atentos às profecias e aos sinais dos tempos, porque o anticristo não age apenas no mundo externo, mas dentro dos corações de quem está desatento. E é aí que mora o perigo, ele transforma gradualmente nossa percepção da verdade até que já não consigamos mais distinguir o que é certo do que é errado. Precisamos estar ancorados na fé em Cristo, pois só assim resistiremos às armadilhas do inimigo. A maior artimanha do anticristo não é criar um templo visível ou uma religião organizada com sede em algum lugar do mundo. O verdadeiro campo de batalha está no interior de cada um de nós. As armadilhas do inimigo são projetadas para alterar nossa compreensão da verdade e da fé. Ele não vem de forma evidente, mas trabalha silenciosamente, modificando a essência da palavra de Deus dentro dos nossos corações. Acreditamos que ainda seguimos a Cristo, mas, na realidade, estamos colocando nossos sentimentos humanos acima da vontade divina. Quantas vezes não nos pegamos priorizando o que nos faz sentir bem, em vez do que Deus diz que é certo? Essa modificação sutil começa com pequenas concessões. Um pensamento aqui, uma atitude ali. Quando percebemos, estamos distantes da verdadeira mensagem bíblica, e o mais assustador é que nem sempre nos damos conta disso. Começamos a justificar nossas escolhas baseadas no que sentimos ou no que parece ser mais conveniente. Deus quer que eu seja feliz, então isso deve estar certo, muitos pensam. Mas é aí que mora o perigo, a fé deixa de ser baseada na verdade imutável e passa a ser guiada por nossos desejos. E isso é exatamente o que o anticristo deseja, uma fé que se molda ao ser humano, em vez de nos moldarmos a Cristo. Precisamos fazer uma autoavaliação sincera. Estamos realmente vivendo de acordo com a palavra de Deus ou estamos buscando justificativas para seguir nossos próprios caminhos? A doutrina do anticristo exalta o ser humano acima de tudo. Ele nos faz acreditar que nossos sentimentos, nossas emoções e nossa visão de mundo são mais importantes que a verdade de Cristo. Mas a fé genuína exige que submetamos nossos sentimentos e desejos à vontade de Deus. Isso não significa que devemos ignorar nossas emoções, mas sim que precisamos colocá-las em perspectiva, sempre lembrando que a verdade bíblica é a base que não pode ser alterada. Um exercício prático que todos podemos fazer é refletir sobre as decisões que temos tomado recentemente. Será que temos permitido que a nova ordem mundial e suas influências culturais ditem o que é certo e errado em nossas vidas? Precisamos ser vigilantes, não apenas contra o que acontece ao nosso redor, mas principalmente contra as mudanças internas que lentamente corroem nossa fé. Fortalecer a nossa comunhão com Deus através da oração, leitura da Bíblia e envolvimento em uma comunidade de fé nos ajuda a discernir o que é verdade e o que é manipulação. Não podemos deixar que as armadilhas do anticristo nos desviem do caminho que leva à vida eterna. É impressionante como a sutileza do anticristo atinge até aqueles que se consideram firmes na fé. Muitos de nós, sem perceber, estamos sendo atraídos para uma forma de pensar que coloca nossos próprios desejos no centro da vida espiritual. Não é incomum ouvir frases como:
Deus quer que eu seja feliz, sendo usadas como justificativa para atitudes que claramente não estão alinhadas com os ensinamentos bíblicos. Essa falsa doutrina é tão bem disfarçada que parece até lógica, e afinal, por que Deus nos daria desejos e sentimentos se Ele não quisesse que os seguíssemos? Mas, ao analisarmos à luz da palavra, vemos que a fé genuína exige mais que seguir os nossos impulsos. Quando vivemos de acordo com nossos próprios desejos, ignorando os princípios divinos, nos tornamos vulneráveis às armadilhas que o inimigo prepara. É exatamente o que a doutrina do anticristo faz, nos faz acreditar que podemos ter uma fé moldada pelas nossas vontades, como se fossemos o centro do universo. E a verdade é que isso é confortável para o ser humano. Afinal, é muito mais fácil viver uma fé que se adapta aos nossos anseios do que nos esforçarmos para nos submeter à vontade de Deus. No entanto, essa é uma das grandes mentiras da atualidade, e é preciso estar atento para não cair nessa ilusão. Um exemplo disso é quando vemos pessoas que justificam decisões questionáveis dizendo que sentem paz a respeito delas. Embora a paz interior seja importante, ela não pode ser o único guia para as nossas escolhas. A Bíblia nos ensina que o coração é enganoso, e nossos sentimentos podem facilmente nos desviar da verdade. Portanto, o critério final para qualquer decisão não deve ser o que sentimos, mas o que Deus estabeleceu em Sua palavra. Seguir a Cristo não é sobre seguir nossos próprios caminhos, é sobre abandonar nossos desejos para que a vontade dele se cumpra em nossas vidas. Portanto, ao nos depararmos com situações em que nossas vontades parecem entrar em conflito com o que a Bíblia ensina, precisamos tomar uma decisão, seguir nossos impulsos ou nos submeter à vontade de Deus. A doutrina do anticristo continuará a nos tentar, a nos dizer que podemos ter tudo do nosso jeito, mas a verdadeira fé nos chama à rendição. Somos chamados a negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir a Cristo, sabendo que ao fazer isso, encontramos a verdadeira paz e satisfação, não aquela fabricada por nossos próprios desejos. Agora que você adquiriu esse conhecimento, o que vai fazer com ele? Será que você vai continuar seguindo o fluxo ou finalmente abrir os olhos para o que está acontecendo ao seu redor? A verdade é que essas manipulações estão se espalhando rapidamente, e muitos estão caindo nas armadilhas sem perceber. Não permita que isso aconteça com você. Questione suas crenças, aprofunde-se nas profecias, e busque a verdade que está na palavra de Deus, sem as distorções que tantos pregam por aí. Você já parou para refletir sobre quais armadilhas podem estar te cercando? E sobre os ensinamentos que estão moldando sua visão espiritual? Agora é o momento de fazer uma mudança. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar acompanhando conteúdos como este. Juntos, vamos desvendar mais dessas mentiras e armadilhas e nos fortalecer na verdadeira fé.